Olá pessoal, aqui é o professor Tiago. Nesse vídeo nós vamos aprender a construir uma cota seguindo as diretrizes da NBR 6492 de 2021. Então, antes da gente partir para a criação da nossa cota, a gente precisa entender como essa cota é formada a partir da NBR. Então eu deixei uma passagem aqui, uma pequena passagem que eu retirei da NBR 6492 de 2021. A passagem que vai falar sobre a formação, né, da cota, como é que ela é construída. Então nós temos aqui os elementos de limites de linha de cota, que nesse caso aqui está sendo representado por uma linha oblíqua. Nós temos a linha de cota, que é essa grandona, onde acima vai a cifra. Nós temos a linha de chamada, que é a linha que vai delimitar, de fato, né, essa nossa cota, o espaço dessa cota. E nós temos a cifra, que é o valor numérico da cota, tá? A norma atualizada ela traz 3 possibilidades de limites de linha de cota. Então posso fazer com a linha em oblíquo, posso fazer o dot, que é um ponto preenchido, e eu posso fazer o uso da seta. Então são as 3 possibilidades, tá bem? Bom, logo abaixo no corpo do texto aqui da norma, ela traz 2 informações, ou melhor, traz várias, mas a gente vai precisar observar 2, né? Que são com relação à medida das linhas chamadas. Então as linhas chamadas devem parar a 2 ou a 3 milímetros do objeto. Então a linha de chamada são essas linhas laterais, né, na vertical, e elas não devem encostar nos elementos a serem mensurados. Então jamais a linha de chamada ela vai encostar no objeto. E a norma diz que essa distância vai ser algo entre 2 e 3, ok? Bom, mais abaixo a norma diz o seguinte, ó, na opção D aqui, no tópico D. As cifras podem ter ela especifica aqui, ó, de 2,5 milímetros ou 1,8. Então não é entre, né, esses valores. Ou é um ou é outro. Nesse exemplo, eu vou fazer uma cota na escala 1:50. Eu vou utilizar a cifra com a medida de 1,8 milímetros e o valor de linha de chamada, né, o espaço da linha de chamada de 2 milímetros. Tá? Então isso é uma escolha, eu posso definir dessa maneira. Se eu quiser maior, é só aumentar. Bom, por que eu disse que eu vou fazer na 1:50? Né? Porque dependendo da escala que a gente for trabalhar, a gente vai ter que criar cotas com medidas diferentes. Né? E por que isso acontece? Bom, aqui no no Model Space, a gente está trabalhando com projeto, a gente costuma trabalhar em metros, né? Já no Paper Space, onde a gente vai criar as nossas folhas, a gente vai trabalhar em milímetros, né? E aqui a gente vai usar o processo de escala, né? Fazer o escalonamento para mais ou para menos, usando escala de redução ou escala de ampliação, aí vai depender do objetivo. Então, quando eu for definir uma escala, por exemplo, 1:50, né, que é um exemplo aqui do nosso exercício, o meu texto sempre na impressão, ele vai sair com 1,8 milímetros, tá bem? Se eu fizer na escala 1:100, ou seja, o desenho vai ficar menor, mas o texto ainda ele precisa ser impresso em 1,8 milímetros. Então, para que isso ocorra, a gente tem que fazer cotas com tamanhos diferentes, mas sempre lá na impressão a gente tem que levar em consideração a altura padrão do texto. Então, a altura da cifra, né, e dos espaços aqui da nossa cota, da linha de chamada, não serão alterados conforme a escala. Bom, então eu fiz aqui um resuminho, a altura do texto vai ser 2,5 ou 1,8. No exemplo aqui eu vou usar 1,8 milímetros. E as linhas de chamadas elas devem parar entre 2 e 3 milímetros. Eu vou usar 2 milímetros no exemplo. E eu fiz uma conta aqui, ó. Então na cota aqui, com escala 1:50, com texto de 1,8 milímetros. Então nessa escala, eu preciso fazer essa conta para eu descobrir qual é a altura do meu texto que eu vou ter que colocar na hora de eu fazer a edição, para que na impressão, na escala de 1:50, saia com 1,8 milímetros. Então a conta é a seguinte, olha, eu peguei 1,8, que é a altura em milímetros do meu texto, multipliquei pelo fator de escala, que é 50, esse resultado deu um valor de 90.
Bom, eu peguei 90, dividi por 1000, justamente porque na folha a gente trabalha com metros e aqui a gente trabalha... Desculpa, na folha a gente trabalha em milímetros e aqui a gente trabalha com metros, né? No Model Space. Então a gente precisa fazer uma conversão. Então 90 dividido por 1000, eu estou passando, né? Estou fazendo essa conversão. O resultado deu 0,09. Então 0,09 vai ser a altura do nosso texto, né? Então 0,09 metros, tá? Se eu fizer assim, lá na impressão, na minha escala 1:50, ela vai sair com 1,8, ok? O mesmo eu fiz aqui com a linha de chamada. Então a linha de chamada, segundo a ABNT, a gente tem que ter 2 milímetros de espaçamento, né? Foi o que eu defini. Então se eu fizer a mesma continha, ó, então 2 milímetros, multiplica pelo fator de escala, nós temos 100. 100 eu vou fazer uma conversão aí, então 100 dividido por 1000, eu vou ter um valor de 0,1 metros. Então, para sair na minha impressão, na escala 1:50, esse afastamento com 2 milímetros, ele precisa ser criado aqui com 0,1. Bom, essa conta, né, que eu fiz aqui para o texto e para a linha de chamada, eu fiz na 1:50, mas eu posso fazer também ó, na 1:100. É a mesma coisa, eu só mudo o fator de escala. E, na verdade, a gente pode fazer para todas as escalas, né? Ó. Então, eu fiz aqui na 1:10, 1:15, 1:20... 1:25, 1:50, 75, 100, 150 e 200. Tá? Então eu fiz as principais escalas que a gente pode trabalhar o projeto arquitetônico e também projeto de esquadrias e até mobiliário. Então dá para criar. Então é comum a gente já criar todas as cotas que a gente pode colocar num projeto, já deixar pronta, simplesmente para a gente usar, né? Então não preciso toda hora ficar criando isso aqui. Bom, então vamos lá, vamos criar. Eu deixei o exemplo aqui de uma alvenaria, né, de uma construção, e eu vou criar aqui a 1:50. Então vamos lá, né? Como é que eu crio a minha própria cota? Bom, eu posso vir até aqui na aba de anotativa, aqui em cima, e aqui em Dimensions a gente encontra essa setinha. Se eu clicar, ela vai abrir aqui Dimension Style Manager. Bom, se eu não quiser fazer tudo isso, simplesmente eu digito aqui o D e dou um Enter. A gente já vai aparecer aqui algumas cotas, né, do nosso projeto. Inclusive, nós temos já aqui ó, 2 cotas que eu já criei, né? Mas eu vou começar uma a partir do 0, tá? No caso de vocês não vão encontrar aqui nenhum tipo de cota pré-estabelecida. Então, a gente vai usar o padrão Standard para fazer o início. Então, eu seleciono aqui Standard e peço para criar uma nova, né? Clico em New. Já vai abrir uma telinha. Aqui a gente pode colocar o nome da nossa cota. Tá? Então, eu vou colocar assim como ABNT 1:50. Se eu tentar digitar assim, conforme seria o mais correto, né, com 2 pontos, o AutoCAD não vai permitir. Né, esse uso desse caractere aqui ele não permite. O que é uma pena. Né? Nem se eu quiser colocar aqui uma outra forma de representação da escala, ele também não vai permitir. Então, a única coisa que é possível aqui nessa cota é colocar um traço. Então, eu posso colocar um tracinho, ó, e aí eu já entendo que essa escala se refere à escala 1:50, tá bom? Então, é um ajuste que não segue a norma, mas pelo menos dá para a gente entender, tá? Então, o nome está aqui. Eu vou iniciar a minha configuração a partir de uma cota standard, então deixo assim. Vou deixar aqui para usar em todas as cotas, então All Dimensions, né? Não precisa mudar. Se tiver diferente, coloca All Dimensions e clica em Continue. Pronto, vai abrir essa telinha. A gente pode aumentar ou diminuir essa telinha, né? Vai depender aí do tamanho do monitor. Eu vou deixar maior. E nós temos aqui algumas opções para trabalhar nessas abas, tá? A gente vai ajustar praticamente 4 delas. A gente vai trabalhar aqui com símbolos e setas, depois a gente vai trabalhar com linhas, depois textos, e essa unidade primária também a gente vai fazer um ajuste, ok? Então vamos lá, vamos pegar já em símbolos, né? E a gente pode usar um símbolo. Qual o símbolo aqui da nossa seta, né? A cabeça de seta. O que a gente pode colocar? Bom, a norma diz que a gente pode colocar a seta, a linha oblíqua ou o ponto, né? O ponto fechado. Então, isso também é uma escolha, eu posso definir uma das 3. Eu vou trabalhar aqui com essa opção de bolhazinha, né, de ponto, o dot. Então, vou clicar,
pronto, ele já apareceu aqui, já alterou, né? Veja que o primeiro e o segundo já foi alterado. Líder é o texto de chamada. O líder a gente já costuma trabalhar com seta, porque geralmente ele tem que demonstrar um ponto específico. Então não seria legal a gente escolher uma outra opção. Então deixo aqui o nosso líder dessa maneira. Bom, tamanho dessa seta. Qual é o tamanho padrão? A norma também não diz nada sobre isso, ela não traz essa informação. Então a gente pode, a partir da observação gráfica do que consta lá na norma, colocar um valor. O valor que eu acho que fica bom aqui é 0.035, tá? Então esse valor aqui me parece que é um valor adequado. Se for precisar aumentar ou diminuir, aí vocês podem aumentar, não tem problema. Opção de marcação aqui no centro, a gente vai deixar em 0.09, então se tiver diferente pode colocar 0.09. Break size a gente deixa em 3.75 mesmo, não precisa alterar. E basicamente é isso que a gente vai mexer aqui em símbolos e setas. Bom, feito isso a gente vai pular aqui para as linhas, né? Então clico na aba e aqui eu vou fazer algumas alterações, né? Então aqui eu posso colocar já uma cota, com uma cor da cota, já posso definir isso, mas geralmente a gente deixa aqui by layer para que isso seja resolvido lá no layer, né? O tipo de linha e tudo mais a gente resolve lá, não preciso alterar aqui. Se eu quiser alterar aqui, eu até posso mudar, exemplo, o line type, que é o tipo de linha, colocar alguma coisa contínua, né, ou linha tracejada, mas não pode, né? Conforme eu havia dito, a gente tem aqui um padrão, né? A gente está usando o padrão da NBR 6492, então não tem como a gente colocar linha diferentes aqui no line type. Então não mexo aqui nem no line type, nem na espessura da linha. O baseline a gente pode deixar assim mesmo, com 0,38, não precisa alterar. Nós vamos alterar o que aqui? A gente vai alterar Offset from Origin. Esse aqui a gente vai alterar um pouquinho, né? E o de cima também. Mas do que se refere essas opções aqui, né? Offset from Origin. Bom, eu vou mudar aqui para vocês compreenderem, eu vou colocar um valor 1. Veja que essa linha de chamada aqui, ó, ela vai sendo alterada, né? Eu vou colocar meio, veja que ela mudou, vou colocar 0.01 e agora ela quase encosta no objeto. Então, esse valor aqui é o valor que a norma diz que precisa ser entre 2 e 3 milímetros. Então, é aqui que a gente precisa entrar com o valor que a gente calculou. No nosso caso, a gente achou um valor de 0.1. Então, 0.1 aqui significa que na impressão ela vai sair com 2 milímetros de afastamento, ok? Eu vou mudar essa opção aqui de cima também, né? Essa linha de extensão, que é esse toquinho aqui que acaba saindo, tá vendo? Se eu colocar 1, veja como ele vai ficar bem grande, ó, essa linhazinha aqui. Então, qual é o valor que eu costumo colocar aqui? 0.08. Essa linha, essa distância aqui da linha de extensão, a norma também não trata, né? Ela não fala quanto ela tem que passar. Então, aí é uma questão de observação. A gente observa e coloca um valor que a gente acha justo, tá bem? Bom, por enquanto é só isso aqui. A gente poderia também fazer aqui, tirar algumas linhas, né? Ó, se eu precisasse, ó, linha 1, linha 2, as linhas de extensão, ó, se eu quisesse fazer uma cota interna de ambiente. Então, para fazer uma cota interna, eu não preciso das linhas de cota, nem das linhas de chamada, nem dos limites da cota. Eu só preciso da cifra, né? Então, eu poderia criar uma e suprimir essas linhas. Mas nesse caso eu vou deixar, né? Que não é esse o objetivo. Bom, próximo passo é ajustar o texto. Então, o texto ele é importante. O estilo de texto, a gente pode ter um texto criado, se a gente tivesse ele aparecer aqui, ou a gente pode clicar nesses 3 botões aqui, nesse botão com 3 pontos, né, e escolher o texto específico. A gente vai trabalhar com o Arial, então aqui a gente não precisa alterar nada, mas é importante entrar e só se certificar que está como Arial mesmo. Se tiver outra é só trocar. O resto eu não mexo nada, tá? No meu caso, como não teve alteração, vou apertar para cancelar. Cor do texto eu não vou mexer. Fill color também, que é o preenchimento, eu não vou mexer. Agora, na altura do texto eu vou mexer. E por que a gente vai mexer? Porque a gente calculou, né?
E a gente descobriu que para essa escala, a altura do texto para dar certo, né, lá na impressão, vai ter que ser 0,09. Tá? Foi o valor que a gente chegou e que a gente descobriu, né, através daquela continha. Então eu deixo assim, eu não mexo. Aqui embaixo, ó, no alinhamento, a gente pode colocar esse alinhamento aqui em above. Para quê? Para ficar alinhado acima, né? Então, se eu colocar aqui, ó, centralizado, veja que a cota, o texto, né, a cifra da nossa cota está no meio da linha de cota. E a norma diz que não pode, a norma diz que o texto, a cifra, vai ficar acima da linha da cota. Então, eu coloco aqui nessa opção para deixar ela acima. Essas duas opções eu não vou mexer, tá? Justamente é para alinhar esse texto para um lado ou para o outro, ó. Então, eu vou deixar centralizado. Aqui também a visualização em direção do texto, eu vou deixar aqui da esquerda para a direita, não vou mexer. E esse valorzinho aqui, ó, offset from inline, esse aqui eu vou mudar um pouquinho. Então ele está como 0,02, é o afastamento entre o texto e a linha de cota, né? Então a norma não diz qual é esse afastamento, a norma diz só o seguinte, que esse texto não pode encostar na linha. Agora quanto vai ser? Aí a gente pode definir. E eu vou definir como 0,02, tá bem? Se precisar, pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho. Eu gosto de trabalhar com 0,02 nessa escala. Bom, e o último que nós vamos fazer aqui é o alinhamento do texto, né? Veja que esses textos aqui, ó, todos estão na horizontal, né? Na posição como se a gente estivesse escrevendo. Porém, a norma diz que o texto vai acompanhar a linha da cota, então vou colocar aqui alinhado com essa linha de cota. Então veja que agora quando eu faço uma cota alinhada, né, ou inclinada, veja que o texto está acompanhando. Então é assim que eu vou manter, tá bem? E texto é apenas isso, a gente não mexe mais nada. E a última opção, essas unidades primárias, a gente vai confirmar se a unidade está em decimal, a gente deixa assim. A precisão sempre vai ser com 2 casas depois da vírgula, é o que diz a norma também. O separador que a gente deve utilizar vai ser a vírgula. Então tem a opção aqui de pontos, vírgula e espaço. A NBR 6492/2021 coloca que a gente tem que usar a vírgula, portanto eu vou deixar aqui com a vírgula, né? O resto eu não vou mexer, não altero, nem supressão de zero, não vou mexer. Aqui na dimensão angular eu confiro, ver se isso aqui está como decimal mesmo, né? Graus decimais. Deixo assim. Perfeito. Se tudo correu bem, a gente vai ter essa representação aqui na tela. Vou dar um OK. Vou pedir para fechar. Veja que a nossa cota já apareceu aqui, ó, BNT 1/50. E agora eu vou fazer uma cota para ver se deu certo, né? Para cotar, eu posso acessar aqui a nossa aba anotativa. Dentro das cotas aqui eu posso escolher a linear, por exemplo, né? E eu vou cotar desse ponto para esse ponto. Clico 2 vezes, arrasto e clico de novo. Então, deu certo, né? Se porventura eu não gostei de alguma coisinha aqui, eu posso fazer um ajuste. Lembrando que o tamanho do texto é padrão, eu não mudo. O tamanho aqui, o espaçamento da linha de chamada que não encosta no objeto, eu também não mudo, isso é padrão. A escolha do limite da cota aqui, eu tenho 3 opções, mas eu não posso escolher outra além dessas 3, tá? Mas fora isso, eu consigo ainda fazer alguns ajustes, né? Que nessa linhazinha que está passando aqui da chamada, ó, a gente pode aumentar ou diminuir, tá certo? Bom, professor, mas como é que eu sei que isso aqui vai sair exatamente na escala, né? Porque a gente colocou, mas não dá para saber, né? Porque aqui parece que ficou grande. Bom, então vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou pegar aqui no Paperspace e eu vou executar aqui uma escala. Então, Z, Enter, S, Enter, 1000/50 XP. Já que essa escala se refere, essa cota, né? Se refere à escala 1/50. Então eu ajustei aqui no meu Paperspace, que está em milímetro, né? Coloquei a escala de 1/50. Não fiz uma folha, nada, mas pelo menos já dá para a gente entender. E eu vou fazer uma cota. Eu vou pegar uma cota e no olho, simplesmente, ó, vou colocar bem próximo daqui e aqui, ó. Isso aqui tem que dar 1,8 milímetros, né? Então eu fiz uma cotinha, arrasto. Veja que ela deu bem próxima. E por que deu bem próxima? Bom, porque eu não consigo pegar exatamente o ponto, né?
Como aqui não me dá o endpoint, nada disso, ó, é por uma observação apenas, né? Não dá para a gente cravar, mas é 1.8, né? Se a gente conseguisse pegar exatamente o ponto exato, daria 1.8. Então, ok, ó, 1.8 milímetros na escala 1:50. Então era isso que a gente precisava, tá? Bom, eu posso fazer aqui a escala 1:50, se eu quiser. Simplesmente eu vou alterando e vou dobrando, né, esses números, conforme deu aqui, ó. Então, veja que na 1:50 o texto deu 0.09. Na 1:100 é o dobro, né? Dobrou a escala, 0.18. Na 1:50 a linha de chamada deu 0.1. Na 1:100, 0.2. Então eu vou criando todas as minhas cotas e eu vou salvando. E sempre que eu precisar, eu só alterno aqui, ó, porque ela sempre vai estar disponível. Então a BNT 1:50, depois eu posso ter 1:100, 1:150, 1:200 e assim por diante, né? Então sempre a gente deixa pronto para poder utilizar. E é assim que a gente configura a nossa cota seguindo as orientações da NBR 6492 de 2021.